História do Espiritismo, obra de Arthur Conan Doyle. É um reflexo de nossa própria ignorância admitir que uma infinidade de provas pudessem ser comprometidas por um único episódio dessa natureza. É digno de nota, entretanto, a circunstância de que, nessa ocasião, os observadores concordaram que a figura estava de branco, enquanto que, ao ser agarrada, Mr. Comer não estava de branco. Um investigador experimentado teria concluído que isso não era uma materialização, mas uma transfiguração, o que significa que o ectoplasma, sendo insuficiente para construir uma figura completa, foi usado para revestir o médium, de modo que este pudesse carregar o simulacro. Estudando casos semelhantes, o grande investigador alemão, Dr. não vou citar aqui, Notzing, Phenomenon of Materialization, diz: isto, uma fotografia, é interessante porque esclarece a gênese das chamadas transfigurações, isto é, o médium toma a si o papel de espírito, esforçando-se para representar o caráter da pessoa em questão, revestindo-se do material fabricado. Essa fase de transição é encontrada em quase todos os médiuns de materialização. A literatura sobre tais casos registra um grande número de tentativas de fraude de médiuns que assim representavam espíritos, como por exemplo a do médium Bastian pelo príncipe herdeiro Rudolf, a da médium de Crux, Mr. Cook, a da Madame de Esperança, etc. Opinião dele, né, do investigador alemão, que certamente é cético. Em todos esses casos, o médium foi agarrado, mas os estojos usados para o disfarçar desapareceram imediatamente e não mais foram encontrados. Assim parece que a verdadeira censura, em tais casos, deve ser dirigida mais aos assistentes negligentes do que à médium inconsciente. A natureza sensacional das experiências de Crookes com a jovem Florence Cook, sem dúvida, o fato de que eram mais acessíveis ao ataque tenderam para fazer sombra aos resultados muito positivos com Holmes e com Mr. Fox, que assentaram os dons desses médios sobre bases sólidas. Cedo, Crookes deparou com as naturais dificuldades com que se encontram os investigadores, mas teve bastante senso para admitir que num assunto inteiramente novo, a gente tem que se adaptar às condições e não abandonar o trabalho, aborrecido pelo fato de as condições não se adaptarem às nossas ideias preconcebidas. Assim, falando de Holmes, diz ele: as experiências que realizei foram muito numerosas, mas devido ao nosso imperfeito conhecimento das condições que favorecem ou não as manifestações dessa força, é aparentemente caprichosa a maneira por que se exerce e ao fato de que Mr. Holmes está sujeito a incontáveis flutuações dessa energia, só algumas vezes aconteceu que o resultado obtido numa ocasião fosse subsequentemente confirmado e verificado com aparelhos imaginados para tal fim. O mais notável desses resultados foi a alteração no peso dos objetos, posteriormente confirmada completamente pelo Dr. Grefford, trabalhando com o grupo Collinger e também no curso da investigação Mangery, em Boston. Objetos pesados tornavam-se leves e os leves tornavam-se pesados pela ação de uma força invisível que parecia estar sob a influência de uma inteligência independente. Os controles por meio dos quais era eliminada toda a possibilidade de fraude foram sempre usados nas experiências e devem convencer qualquer leitor liberto de preconceitos. O Dr. Hughes, muito conhecida autoridade em espectroscopia, e Sergeant Cooks, o eminente jurista, reunidos com diversos outros assistentes, testemunharam as experiências. Entretanto, como já ficou dito,
foi impossível a Crookes levar alguns dos mais eminentes homens de ciência a dar ao assunto ao menos uma hora de atenção. O manejo de instrumentos de música, especialmente um acordeon, em condições que era impossível atingir as teclas, foi um outro fenômeno perfeitamente examinado e constatado por Crookes e seus distintos assistentes. É interessante, o cientista ele não quer o quê? Ele não quer dar o braço a torcer, é como se ele não tivesse... Crookes tinha muitos amigos, né? Ele chamou alguns para participarem dos experimentos, né? Que mostravam a vida após a morte, que mostrava que espíritos podiam atuar aqui, tocar um violão, um instrumento, um acordeão e etc. Eles negavam participar. Por quê? Porque no fundo, o que eles tinham era medo de ter que dar o braço a torcer e admitir que eles estavam errados, que eles eram materialistas, né? E eles têm que admitir. O manejo de instrumentos de música, especialmente um acordeon, em condições que era impossível atingir as teclas, foi um outro fenômeno perfeitamente examinado e constatado por William Crookes e seus distintos assistentes. Admitindo que o próprio médium fosse capaz de tocar o instrumento, o autor não se acha em condições de admitir que o fenômeno seja uma prova de uma inteligência independente. Uma vez garantida a existência de um corpo etérico, com membros correspondentes aos nossos, não há uma razão plausível porque não se realizasse um desdobramento parcial e porque os dedos etéricos não se aplicassem sobre as teclas enquanto os dedos materiais repousassem sobre os joelhos do médium. O problema se resolve simplesmente, então, admitindo-se que o cérebro do médium pode comandar os dedos etéricos e esses dedos podem adquirir a força suficiente para fazer pressão sobre as teclas. Muitos fenômenos psíquicos, como a leitura com os olhos vendados, o toque em objetos distantes, etc., podem, na opinião do autor, ser referidos ao corpo etérico e ser classificados antes como um materialismo elevado e sutil do que como espiritualismo. Acham-se numa classe muito distinta da dos fenômenos mentais, tais como as evidentes mensagens dos mortos, que constituem verdadeiramente o centro do movimento espírita. Falando de Mr. Kate Fox, diz o professor Crookes, observei muitos casos em que parece a inteligência do médium participa largamente dos fenômenos, e acrescenta que isto não ocorre de maneira consciente e desonesta, e continua, observei alguns casos que parecem indicar seguramente a ação de uma inteligência exterior, não pertencente a quem quer que seja presente na sala. Eis o ponto que chegou o autor e que é expresso por uma autoridade maior que a sua própria. Os fenômenos que melhor ficaram estabelecidos na investigação de Kate Fox foram o movimento de objetos, a distância e a produção de sons percutidos ou batidas. Estas últimas cobriam uma larga escala, leves batidas, sons agudos como os de uma bobina de indução em trabalho, detonações no ar, agudas pancadas metálicas, estalos como os de uma máquina de fricção, sons como de arranhaduras, churrear de pássaros e etc. Todos quanto tivemos experiência com esses sons, fomos obrigados a nos perguntar até onde estariam eles sobre o controle do médium. O autor chegou à conclusão, como já ficou dito, de que até certo ponto estão sob o controle do médium e daí por diante não. Ele não pode esquecer o mal-estar e o embaraço de um grande médium camponês do norte quando, em presença do autor, batidas fortes e sons como os estalos dos dedos se fizeram ouvir em torno de sua cabeça na sala do café de um hotel em Doncaster. Se ele tivesse dúvidas de que as batidas eram independentes do médium, estas não teriam prevalecido naquela ocasião. A respeito da objetividade
desses ruídos, diz Crookes de Kate Fox. Parece que lhes basta pôr a mão sobre uma coisa para que se ouçam ruídos altos, como uma tríplice pulsação, por vezes tão altos que são ouvidos em outras salas. Assim os ouvi numa árvore, num pano de vidraça, num pedaço de fio de ferro, num pedaço de membrana, num tamborim, no forro de um tilbori, no piso de um teatro. Além disso, não é necessária a permanência do contato. Ouvi tais sons provenientes do chão, das paredes, etc., quando as mãos do médium e os pés eram seguros, quando ela estava de pé numa cadeira, quando ela estava num gancho presa do teto, quando presa numa jaula de ferro. São os experimentos, né? Alguém que não tem conhecimento, que não tem familiaridade, melhor dizendo, com isso, a pessoa mais presa no teto. Esse era um tipo de experimentos que eles faziam para ver se o fenômeno continuava, mesmo com o médium, com a média, não existe média, com o médium, seja mulher ou homem, em pé numa cadeira, amarrado na cadeira, preso de várias formas, dentro de uma jaula, e os sons continuavam, para ver que não era um truque do médium. Várias pessoas assistindo, sons como de música, como cantar de passarinho, e daí por diante, vários tipos de sons. E quando caía desmaiado no sofá, ouvimos uma caixa harmônica e eu senti em meus ombros e debaixo os dedos e debaixo das próprias mãos, ouvi-os numa folha de papel segura entre os dedos por um fio atravessado numa das pontas. Conhecendo todas as hipóteses aventadas, principalmente na América, para explicar tais sons, experimentei-as de todos os modos possíveis, até que não houve meio de fugir à convicção de que eram ocorrências reais, não produzidas por truques ou por meios mecânicos, algo sem explicação. Assim ficam liquidadas as lendas do estalo dos artelhos, da queda das maçãs e de outras explicações absurdas que têm sido aventadas para se compreenderem os fatos. Apenas é preciso dizer que os lamentáveis incidentes ligados aos últimos dias das irmãs Fox, de certo modo, justificam aqueles que, sem conhecimento real dos fatos, tiveram a sua atenção voltada para aquele que foi o único episódio que é abordado a Lourdes. Pensou-se por vezes que William Crookes houvesse modificado as suas opiniões a respeito dos fenômenos psíquicos, segundo expressou em 1874. Pode ao menos dizer-se que a violência da oposição e a timidez dos que deviam tê-lo sustentado o alarmaram e o levaram a considerar em perigo a sua posição do ponto de vista científico. Sem buscar subterfúgios, ele esquivou-se, recusou reeditar os seus artigos sobre o assunto e não quis que circulassem as fotografias maravilhosas nas quais o espírito materializado de Cat King aparecia de braço com ele. Tornou-se excessivamente cauteloso em definir a sua posição. Numa carta citada pelo professor Brofério, diz ele: tudo quanto me interessa é que seres invisíveis e inteligentes dizem que são espíritos de pessoas mortas, mas nunca tive provas de que sejam realmente as pessoas que dizem ser, como as exigia para que pudesse acreditá-lo. Entretanto, inclino-me a acreditar que muitos dos meus amigos tenham recebido, como declaram, as provas desejadas, e eu próprio frequentemente me tenho inclinado para essa convicção. À medida que envelhecia, essa convicção se arraigou, ou talvez se tornou mais consciente das responsabilidades que essas excepcionais experiências podem determinar. Eu, em seu relatório presidencial perante a Associação Britânica em 1898, em Bristol, Sir William se refere ligeiramente às suas primeiras pesquisas e diz: ainda não toquei num outro interesse, para mim, o mais sério e o de maior alcance. Nenhum incidente em minha carreira científica é mais conhecido
do que a parte que tomei durante anos em certas pesquisas psíquicas. Já se passaram 30 anos desde que publiquei um relatório das experiências tendentes a mostrar que, fora do nosso conhecimento científico, existe uma força utilizada por inteligências que diferem da comum inteligência dos mortais. Nada tenho de que me retratar. Confirmo minhas declarações já publicadas. Na verdade, muito teria que acrescentar a isto. Cerca de 20 anos mais tarde, sua crença era ainda mais forte. Durante uma entrevista em The International Psychic, diz William Crookes: jamais tive que mudar de ideia a tal respeito. Estou perfeitamente satisfeito do que disse nos primeiros dias. É muito certo que um contato foi estabelecido entre este mundo e o outro. Em resposta à pergunta se o espiritismo não havia liquidado o velho materialismo dos cientistas, Crookes acrescentou: penso que sim. Pelo menos ele convenceu a maioria do povo que sabe alguma coisa relativa à existência do outro mundo. Por gentileza de Mr. Thomas Blyton, tive ultimamente a oportunidade de ver a carta de pêsames escrita por Sir William Crookes por ocasião da morte de Mr. Comer. É datada de 24 de abril de 1904 e nela diz: transmitida a mais sincera simpatia de Lady Crookes e minha própria, a família, por essa perda irreparável. Acreditamos, como verdadeira crença, que os nossos entes queridos, ao passarem para o além, ainda nos observam, e essa crença, que deve muito de sua certeza à mediunidade de Mr. Comer ou Florence Cook, como aparecerá ela por vezes à nossa lembrança, fortificará e consolará aqueles que aqui ficaram. Anunciando a sua morte, disse a filha, ele morreu em grande paz e felicidade. Os irmãos Ed e os Holmes. Dentro de certos limites, é difícil acompanhar o aparecimento de vários médios nos Estados Unidos. O estudo de um ou dois casos proeminentes é suficiente para servir de exemplo do todo. Os anos de 1874 e 1875 foram marcados por grande atividade psíquica e produziram convicção por um lado e escândalo pelo outro. No conjunto, parece que predominou o escândalo, mas se com ou sem razão é uma questão que também pode ser discutida. Os adversários da verdade psíquica contam com o clero de várias igrejas, com a ciência oficial e com a enorme massa inerte da humanidade material. Tinham a imprensa profana às suas ordens, de modo que tudo quanto lhe fosse favorável era sonegado ou distorcido, e tudo quanto lhe fosse contrário tinha mais larga publicidade. Daí ser necessária uma constante verificação de passados episódios e uma reconsideração de valores. Mesmo agora, a atmosfera é saturada de preconceitos. Se um homem de responsabilidade entrasse agora na redação de um jornal londrino e dissesse que tinha pilhado um médium em fraude, a coisa seria aceita com muita satisfação e espalhada por todo o país. Mas se o mesmo homem proclamasse que, debaixo do mais rigoroso controle, os fenômenos eram autênticos, é pouco provável que lhe consagrasse uma pequena nota em um jornal. A edição já estaria sobrecarregada e daí por diante. Na América, onde praticamente não existe uma lei contra a difamação e onde a imprensa é por vezes violenta e sensacionalista, esse estado de coisas era e possivelmente ainda é talvez mais evidente ainda. O primeiro incidente notável foi a mediunidade dos irmãos Ed, que talvez jamais tenha sido superada no terreno da materialização ou, como podemos agora chamar, das formas ectoplásmicas. A dificuldade, então, em aceitar esses fenômenos repousava no fato de que os mesmos pareciam regidos por leis desconhecidas e se acharem isolados de toda a nossa experiência da natureza. Os trabalhos de Gelée, de Clanfort, de Madame Bisson, de
Notzing e de outros removeram essa dificuldade e nos deram, quando mais não seja, uma hipótese perfeitamente científica apoiada em prolongadas e cuidadosas investigações, de modo que podem pôr alguma ordem no assunto. Isto não existia em 1874 e podemos admitir a dúvida, mesmo nos espíritos mais honestos e cândidos, quando lhes pediam que acreditassem que dois rudes camponeses desajeitados, recapitulando, voltando aqui atrás, o Notzing, lá não é um detrator dos espiritismo, é um cientista que estudava os fenômenos, o alemão estudioso, mas pelas palavras que eu li lá, parece que ele estava, o modo dele falar, parece que ele era um crítico dos fenômenos. Desajeitados e sem instrução podiam produzir requintados que eram negados ao resto do mundo e completamente inexplicáveis pela ciência. Os irmãos Ed, Horatio e William eram primitivos, moradores de uma pequena propriedade na aldeia de Chiltenden, perto de Rutland, no estado de Vermont. Um observador os descreveu como sensitivos, frios e abruptos. Tem dificuldade em certas pronúncias, já ficou claro. Frios e abruptos, com os estranhos, mas parecendo trabalhadores braçais de fazenda, do que profetas ou sacerdotes de uma nova dispensação. De compleição maciça, cabelos e olhos negros, articulações duras, atitude desgraciosa, encolhida e que embaraça os recém-chegados. Não se dão com alguns vizinhos e para outros não são simpáticos. Na verdade, se acham separados da opinião pública que não está preparada ou desejosa de estudar os fenômenos, as maravilhas científicas ou as revelações do outro mundo. Os rumores dos estranhos acontecimentos que se passaram em casa dos irmãos Ed se espalharam e despertaram uma curiosidade semelhante à causada pela sala de música de Cons nos primeiros dias. Veio gente de toda parte investigar. Parece que os irmãos Ed tinham acomodações amplas, embora primitivas, para os seus visitantes, e que os alojavam num grande quarto onde o reboco das paredes caía aos pedaços e a comida era tão simples como a das cercanias. Cobravam essa hospedagem modicamente e parece que não tiravam nenhuma vantagem disso a não ser a demonstração de suas faculdades psíquicas. Uma grande curiosidade tinha sido despertada em Boston e em Nova York pelo relato do que acontecia. Em um jornal de Nova York, o Daily Graphic encarregou o coronel Olcott de fazer investigações. Olcott não se havia identificado até então com qualquer movimento psíquico. Ao contrário, psíquico, tinha o espírito prevenido contra isso e iniciou a sua tarefa antes com o fito de desmascarar um impostor. Era um homem de mente clara, de notável habilidade e com um alto sentido de honra. Ninguém poderá ler os ricos e íntimos detalhes de sua vida contados em suas memórias ou diário livings, folhas velhas de um diário, sem sentir respeito por aquele homem tão leal, desinteressado e com a rara coragem moral de seguir a verdade e aceitar os fatos, mesmo quando opostos à nossa expectativa e aos nossos desejos. Não era um sonhador místico, mas um homem de negócios muito prático, e algumas de suas observações psíquicas despertaram menos atenção do que mereciam. Olcott ficou 10 semanas na atmosfera de Vermont, o que demonstrou uma considerável força de vontade em suportar o meio primitivo e a vida dura daquela gente. Voltou com algo próximo do aborrecimento pessoal pela morosidade de entendimento com os seus hóspedes, mas, por outro lado, com absoluta confiança em seus poderes psíquicos. Como todo investigador sensato, recusava-se a dar atestados em branco sobre o caráter e não
responde pelas ocasiões em que não se achava presente, nem pela futura conduta daqueles a quem julga. Limita-se à sua experiência do momento em que 15 notáveis artigos publicados no New York Daily Graphic em outubro de 1874 deu os resultados completos e as medidas que havia tomado para os controlar. Lendo-os, é difícil lembrar uma precaução que não tenha sido tomada por ele. Seu primeiro cuidado foi examinar a história dos irmãos Ed. Foi um bom registro a que não faltaram manchas. Nunca será de mais insistir em que o médium é um mero instrumento e que o seu dom nenhuma relação tem com o seu caráter, obviamente. Isto se aplica aos fenômenos físicos, mas não aos mentais, porque jamais um auto-ensino poderia chegar através de um canal inferior, ou um texto, um relato grandioso, cheio de moral, ser escrito por um médium cheio de defeitos e vícios. Nada havia de mal na investigação daqueles irmãos Ed, mas admita-se que, certa vez, deram uma falsa exibição de mediunidade anunciando-a como tal, mas praticando truques. É provável que o tal tivesse sido feito para dar o que falar, ainda para conciliar os vizinhos fanáticos que viviam enfurecidos contra os legítimos fenômenos. Seja qual for a causa ou motivo, Olcott foi naturalmente levado a tornar-se muito circunspecto em seus contatos, desde que mostrava um bom conhecimento dos truques. A ancestralidade era muito importante, porque não só havia uma ininterrupta cadeia de poderes psíquicos que se estendia sobre várias gerações, como também a avó deles, que fora processada 4 vezes como feiticeira, fora queimada como tal, ou pelo menos sentenciada no famoso processo de Salem, em 1692. Vixe, a velha era bruxa, daquelas que as bruxas de Salem. A avó desses rapazes e desses irmãos Ed era uma daquelas que chamava as bruxas de Salem. Eram médiums, né? Muitos de nossos contemporâneos gostosamente fariam o mesmo com os nossos médios, como foi o caso de Cotton Mather. Mas as perseguições policiais constituem o seu equivalente moderno. O pai do Zed foi, infelizmente, um desses fanáticos perseguidores. Olcott declara que os meninos foram marcados para toda a vida pelos golpes que o pai lhes havia dado, visando desencorajar aquilo que chamava de poderes diabólicos. A mãe, que era possuidora de grande força psíquica, ficou sabendo como esse bruto religioso agia injustamente. Seu lar tornou-se um inferno na terra. Não havia refúgio para as 2 crianças, em parte alguma, pois por isso que eles eram rudes, assim, do jeitão deles, assim, apanhavam do pai, o pai nunca deu amor para eles também, etc. Pois os fenômenos psíquicos geralmente as acompanhavam até mesmo a escola e excitava a grita dos jovens bárbaros ignorantes em seu redor. Em casa, quando o jovem Ed caía em transe, o pai e um vizinho despejavam água fervente sobre ele e punham brasas vermelhas sobre a cabeça, deixando-lhe marcas indeléveis. Felizmente o rapaz estava adormecido. É de admirar que depois de uma tal infância, as crianças tivessem tornado homens sombrios e desconfiados. Não, né? É o que eu disse. Também, uma criação dessa, pai idiota, ignorante. Depois que cresceram, o infeliz pai tentou fazer dinheiro por meio dos poderes que tão brutalmente havia desencorajado nos 2 filhos, e alugava os rapazes como médios. Ninguém jamais descreveu adequadamente os sofrimentos a que se sujeitam os médios públicos nas mãos de investigadores idiotas e céticos cruéis. Olcott testemunhou que as mãos e os braços das irmãs, bem como os dos irmãos Ed, estavam cheios de marcas das ligaduras e de escaras produzidas por lacre quente para selar os nós, enquanto que 2 das meninas tinham pedaços de pele e carne esgarçadas pelas algemas.
eram enjauladas, os experimentos se faziam desse jeito aí, como tratavam os médios de uma forma cruel até, para fazer os experimentos, para provar que os espíritos se comunicavam, tá louco. Eram enjauladas, batidas, queimadas, apedrejadas, enquanto as cabines eram destroçadas. Assim foram os primeiros dias na América, mas a Grã-Bretanha não ficou atrás. Se recordarmos os irmãos Davenport e a violência brutal da massa em Liverpool, parece que os irmãos Ed eram possuidores de todas as mediunidades. Ocott, investigador, dá esta lista: batidas, movimento de objetos, pintura a óleo e aquarela sob influência de espíritos, profecia, fala de línguas estranhas, poder de cura, discernimento dos espíritos, levitação, escrita de mensagens, psicometria, clarividência e, finalmente, a produção de formas materializadas.